na Baruch FM, fazendo a diferença, vivendo sonhos e construindo a realidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, Lado a Lado, terceira edição, lança documentário sobre mentoria para impulsionar empreendedores culturais da Zona Leste de São Paulo. E para conversar conosco sobre esse programa, estamos em contato com a Flávia Pasqualin. Ela é idealizadora do programa e diretora de produção do Lado a Lado. Flávia, seja bem-vinda à Rádio Baruch FM, tudo bom? Muito obrigada, tudo bem, e você? Tudo jóia, prazer tê-la aqui na nossa programação. Flávia, antes da gente falar do programa, dessa terceira edição, que lança o documentário, queria que você falasse um pouquinho sobre o Lado a Lado, o que vem a ser. Então, o Lado a Lado ele é um programa que mapeia iniciativas socioculturais e tem um processo de mentoria das suas lideranças, para que a gente possa desenvolver mesmo, apoiar o desenvolvimento cultural de algumas regiões do Brasil. E a gente registra tudo isso em audiovisual e no final, então, a gente tem um documentário que não só mostra o processo de desenvolvimento desses grupos que participaram, mas também mostra a diversidade cultural que a gente tem nas regiões que o Lado a Lado atua, Certo. Bem, e nessa terceira edição, por que a Zona Leste foi escolhida? Então, a gente escolheu a Zona Leste porque a Zona Leste é praticamente um país, dentro de São Paulo. Então, são muitas informações dentro de uma mesma região, muita informação dentro de uma mesma região. Isso significa que a gente tem muito material para trabalhar, porque é uma região que conta com diversidade, tanto de lideranças culturais quanto de manifestações artísticas. A gente tem muitos bairros, que podem participar, então isso nos mostra muitas diferenças assim, de estilos de vida, de modos de vida, mas tudo com também uma própria linearidade que é um movimento cultural periférico. Então a gente conseguia trabalhar com algumas iniciativas que seriam as que cabem no Lado a Lado. A gente trabalhou com 18 iniciativas e mesmo assim a gente consegue refletir o que seriam desafios que acontecem, que muitos coletivos culturais passam pela periferia da Zona Leste ou outras periferias de São Paulo. Então a gente escolheu a Zona Leste por isso, porque é um prato cheio assim para o Lado a Lado, Certo. E até chegar no lançamento do documentário, Flávia, queria que você falasse desse processo, das etapas. Como é que é realizado esse programa? Olha, a primeira coisa que a gente faz, depois que a gente escolhe uma região, onde a gente vai atuar, é um processo de escuta muito grande. Porque a gente tem um núcleo, de pessoas que trabalham no Lado a Lado, mas cada lugar que a gente vai, a gente busca se aproximar de pessoas que conhecem e trabalham e moram naquele lugar. Então, a primeira coisa que a gente faz é escolher articuladores locais que vão nos mostrar, pelos seus olhos, aquela região. Aí a gente faz imersões presenciais, a gente vai visitar os lugares, alguns equipamentos culturais que sejam importantes e relevantes para quem mora lá, e escuta mesmo quais são as potencialidades daquele lugar, quais são as necessidades daquelas pessoas, daqueles coletivos artísticos. E a partir disso, então, a gente faz um mapeamento dessas iniciativas culturais. No caso do Lado a Lado, a gente mapeou 78 iniciativas culturais. A gente tentou primeiro fazer um recorte geográfico para atender alguns bairros, depois a gente entendeu que não dava para se limitar geograficamente e que a gente teria que abrir, então, para todos os bairros da Zona Leste. Conseguimos fazer esse mapeamento e, a partir daí, a gente faz um processo de seleção que prioriza justamente isso, uma diversidade tanto de manifestações artísticas quanto das lideranças, também uma disponibilidade de tempo para participar das mentorias, porque, querendo ou não, é um tempo que você tem que dedicar ao desenvolvimento do seu próprio projeto, entre outras coisas que a gente faz para selecionar essas 18 iniciativas. A partir daí, então, a gente tem um primeiro encontro, para se conhecer todo mundo, para escutar quais são as expectativas daquelas pessoas pelo programa, A gente faz esse processo inicial de escuta coletiva e a gente desenha o programa de mentorias bem personalizado a partir do que esses coletivos nos trouxeram como demandas, Então a gente tem muito demanda de liderança, muita demanda de gestão de pessoas, de divisão de tarefas, de captação de recursos, e por aí a gente vai desenhando o nosso programa de mentorias,
que dura alguns meses aí com oficinas que são coletivas, onde a gente traz especialistas de fora com alguma dessas temáticas que dão uma oficina coletiva e aí tem um espaço aberto para discussão, para perguntas e tudo mais. E a gente também tem, paralelo a isso, mentorias individuais com cada coletivo, porque daí a gente consegue, né, endereçar realmente questões que são muito particulares de cada um dos coletivos, e também aí a gente consegue atender os diversos níveis de maturidade, né, que a gente tem dentro do lado a lado. Tem coletivos que estão começando, tem coletivos que já são mais maduros, e com as iniciativas individuais, com as mentorias individuais, a gente consegue ir atendendo o que cada grupo precisa naquele momento. Todo esse processo é registrado em audiovisual, né? Então a gente tem uma equipe de filmagem desde o momento zero, acompanhando as imersões, acompanhando os encontros, as mentorias, as oficinas e tudo isso. E aí a gente, além disso, faz umas entrevistas, né, com cada um dos grupos, onde eles podem contar suas histórias, e tudo isso vira um documentário de 30 minutos, ou seja, né, mais de 6 meses de trabalho, vira um documentário de 30 minutos. Legal. Bem, e depois do lançamento, esse filme, ele fica colocado em qual plataforma? As pessoas podem ter acesso? Na verdade, a gente vai ter 10 exibições desse filme, desde o dia 10 de outubro até o dia 9 de dezembro. A gente tem algumas datas dentro desse período, né? A gente vai ter 10 exibições. Então, eu convidaria todo mundo a seguir o Lado a Lado, né, @ladoaladobr, e aí lá a gente vai ter as divulgações de todas essas edições, a maioria vai acontecer na Zona Leste mesmo, então é legal, né, para você poder ver o filme, e também a gente vai sempre fazer parte de algum evento que esteja acontecendo na Zona Leste, então além de assistir o filme, você também vai conhecer grupos locais, aproveitar, né, música, dança, teatro, todas as outras coisas, circo que estiverem acontecendo junto com a gente. Então isso vai ser muito bacana também. E aí no final de todo esse processo, o ano que vem, a gente vai disponibilizar por algum período no nosso canal do YouTube também. O documentário futuramente será disponibilizado para as escolas, bibliotecas públicas também, ou Flávia? Sim, a gente vai fazer DVDs ainda. Isso é uma questão bem engraçada, né? Porque o DVD hoje em dia não é muito utilizado, mas a gente vai disponibilizar como uma contrapartida social para bibliotecas, equipamentos culturais, secretarias de cultura, para todo mundo assim também que se interessar em receber, né, esses DVDs, porque daí a gente consegue. Qual que é a nossa ideia com o audiovisual? É justamente que a gente atue no lado a lado, no micro, né, com uma região, com alguns coletivos, mas que a gente possa, pelo audiovisual e pelo nosso site, as nossas redes sociais, transmitir essas histórias e esses desafios que foram superados e as ferramentas que foram utilizadas para superar, para outras várias pessoas e vários coletivos artísticos que tenham, às vezes, os mesmos desafios. Então, o audiovisual e as nossas redes, eles são catalisadores de tudo aquilo que a gente atua no micro, a gente atua, então, no macro com todos esses registros, e também com o nosso site, que a gente tem uma caixa de ferramentas no nosso site, em que a gente coloca todo de conteúdo que as pessoas que a gente chama para dar oficina, para dar palestra, e a nossa própria equipe, né, especialista em cultura, tudo que a gente tem de conteúdo, a gente coloca nessa caixa de ferramentas e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa que queira utilizar para pesquisar e aprender dali também. Legal. Até porque, né, Flávia, eu creio que nesse mapeamento, né, do lado a lado, não é fácil empreender no nosso país, né? Ser empreendedor não é fácil. Exatamente. Fazendo todo esse mapeamento, o que você pode pontuar como o maior desafio, a maior dificuldade dos empreendedores, dos coletivos? Vocês conseguiram mapear qual é assim, a maior dificuldade do empreendedor? Sim. Olha, eu acho muito interessante que você esteja realmente chamando isso de empreendedorismo, porque né? A gente que faz cultura, a gente muitas vezes não se entende como empreendedor, porque no final das contas é muito difícil você viver daquilo que é a sua arte, né? Sim. Então a gente não entende muito como um negócio, mas no final das contas você precisa das mesmas ferramentas que um empreendedor utiliza
para poder sobreviver e ter um sucesso, né, financeiro que faça com que você consiga se sustentar. Então, eu acho bem bacana isso, né, esse olhar do empreendedorismo, que é muito o que a gente traz para o lado a lado, de fato. A gente tem um time de especialistas que fazem essa metodologia, que são especialistas em negócios sociais, que é justamente aquele empreendedor que não só visa ter lucro, mas também contribuir com a sociedade, né? Sim. Ou seja, alguém que faz cultura é um empreendedor social. E eu acho que os grandes desafios no mundo da cultura, né, que a gente consegue perceber, são 2. Um é a divisão de tarefas, a gestão de pessoas. Porque a gente normalmente lida com coletivos em que as pessoas têm outras profissões para poderem sustentar, né, o seu dia a dia, sua família e tudo mais, e usam a cultura como um segundo trabalho, né? Porque não é aquilo que gera muita renda. Então, o grande desafio é essa gestão, né, de pessoas, divisão de tarefas, sendo que ninguém tem muito tempo para nada, na verdade, né? Tá todo mundo focado em 10 coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um grande desafio. A gente trabalhou isso, acho que na primeira oficina do Lado a Lado, porque a gente entendeu que se a gente não conseguisse organizar internamente, a gente não conseguiria passar para os próximos objetivos, né? E o segundo desafio é a captação de recursos. Isso é um desafio constante, porque uma vez que você capta, esse dinheiro vai acabar e você vai ter que captar de novo, né? Então, é algo que você vai resolvendo e vai produzindo e vai continuando a buscar essa captação de recursos. A gente entende que tem muitos coletivos, por exemplo, na Zona Leste, que tem uma capacidade de captação de recursos, às vezes desconhecida por eles mesmos. Por quê? Existe muita concorrência por editais públicos, que são PROAC, né, editais que agora tem a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc e tudo mais, ou seja, tem muita gente correndo atrás daquele mesmo recurso. Ao mesmo tempo que você tem outras possibilidades de fomento, né, a esses coletivos, que são muitas vezes inexploradas porque, por exemplo, né, a captação de recursos com empresas, que é via lei de incentivo, via mecenato, é um caminho que você tem que percorrer, que na verdade você precisa de alguns contatos, sabe, para você conseguir chegar nas empresas. Você tem que, às vezes você nem sabe como que você faz para chegar numa empresa para poder pleitear aquele recurso, e acaba parecendo impossível chegar nesse lugar, sabe? Então fica todo mundo concorrendo a recursos públicos, que são ótimos, que são necessários e tudo mais, mas às vezes eu sinto que pode ter uma falta de confiança de que eles também poderiam conseguir patrocínio via lei de incentivo com empresas e tudo mais, porque é esse empurrãozinho, né, que é o que o Lado a Lado também se propõe a fazer, de às vezes ser uma ponte com alguma empresa que tenha que esteja buscando exatamente aquele projeto, mas que não sabe como encontrar, e ao mesmo tempo tem projetos lá esperando aquele recurso e não sabem como chegar até as empresas. Então isso é muito do que o Lado a Lado faz, e do que a Três Apitos também, que é a minha empresa que idealizou o Lado a Lado. A gente faz muito essa ponte, né? Entender que as pessoas que fazem cultura, elas são muito preciosas, elas têm muito a oferecer para a comunicação institucional, para a criação de reputação das empresas, ao mesmo tempo em que as empresas podem sim oferecer uma qualidade e uma tranquilidade para aquelas pessoas que exercem a cultura, que é também sem igual, né? Então essa ponte aí é o que a gente mais gosta de fazer. Legal. Ô Flávia, e falando do Lado a Lado, né, o programa também, né, ele tem lei de incentivo, né, ele tem patrocínio. Eu queria que você falasse, né, sobre isso. Sim, exatamente, né, a gente executa, a gente fala o que a gente faz, né, na verdade, porque o Lado a Lado também é um programa que tem o patrocínio via lei de incentivo federal à cultura, né, que é a antiga Lei Rouanet. Então, a gente tem o patrocínio da Braskem e da Léo Madeiras para essa edição da Zona Leste. É muito interessante porque são empresas justamente que acreditam no potencial que aquela região tem. Elas são empresas que atuam nessas regiões, que têm ou lojas, ou então fábricas, ou coisas assim. E elas acreditam no potencial daquela comunidade. Muitas vezes essas próprias empresas, elas têm interesse em patrocinar projetos que aconteçam em regiões que o Lado a Lado acontece, por exemplo. E só que esses projetos às vezes não estão prontos para receber o recurso.
Então o Lado a Lado também atua desse jeito, sabe? De preparar um pouco aqueles projetos que estão ali para um interesse que é futuro e que pode acontecer e que está assim latente, sabe? Que o interesse existe, mas às vezes precisa essa finalização mesmo, estar numa lei de incentivo apropriada, ter uma apresentação que seja apropriada, pensar em umas contrapartidas legais para as empresas. Então, essa forma, né, de captar o recurso é o que eu falei, é como se as duas pontes estivessem esperando se encontrar, sabe? Os dois lados da ponte, assim, e a gente vai construindo essa ponte junto. Legal. Flávia, bem, quero agradecer muito a tua participação aqui na Rádio Baruch FM. Parabéns pelo programa, né? Queria que você deixasse os canais de interação, quem quiser saber mais sobre o Lado a Lado, e também falasse de novo, passasse o lançamento do documentário. Sim, eu agradeço muito. Espero que todo mundo que esteja escutando se interesse, né, pela história desses coletivos que participaram com a gente, porque isso é o mais precioso. A gente tem uma potência cultural na Zona Leste que todo mundo gostaria de conhecer, eu tenho certeza. E para acompanhar a gente tem o Instagram, que é o Lado a Lado BR, assim como o site, que também é ladoaladobr.com. Aí a gente tem também nosso canal do YouTube, que você pode acessar por essas redes. No nosso canal do YouTube tem diversos vídeos das outras edições também, que a gente já fez em Porto Feliz, no estado de São Paulo, a gente já fez no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, focado em gastronomia, que também é cultura. Então a gente tem todos esses mundos aí para serem navegados. Então isso vai ser muito bacana também. E aí no final de todo esse processo, o ano que vem, a gente vai disponibilizar por algum período no nosso canal do YouTube também. Flávia, para a gente encerrar, já que a gente está numa emissora de rádio, né? Nada melhor do que colocar música nesse nosso bate-papo. Então eu gostaria que você deixasse uma música do teu gosto, do teu repertório. O que você gostaria de ouvir aqui na programação? Nossa! Eu vou falar então Conte Comigo, do Avoar, que é o JP com a Bruna Black. Uma música linda. Flávia, obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda aqui na Baruch. Muito obrigada a você. Conversamos na Rádio Baruch FM com a Flávia Pasqualin, idealizadora do programa e diretora de produção do Lado a Lado. Me pego boba, imersa em pensamentos nunca terminados. Toda vez que você sorri, fiquei sem rumo, atônita, suspirante, desde a primeira vez que vi. E toda vez que vejo, fico pensando em toda a beleza que ele tem. Olho pro lado e mesmo disfarçado, meu sorriso sai também. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chorar. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Me pego bobo, imerso em pensamentos nunca terminados. Toda vez que você sorri, fiquei sem rumo, atônito, suspirante, desde a primeira vez que vi. E toda vez que vejo, fico pensando em toda a beleza que ele tem. Olho pro lado e mesmo disfarçado, meu sorriso sai também. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chorar. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Qualquer dia, qualquer rua,
veja. E quando eu te encontrar vai ser só pra falar que eu sou sua preta. Te encontro em qualquer canto, qualquer dia, qualquer rua. Veja. E quando eu te encontrar vai ser só pra falar que eu sou sua, 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 sua. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos pras piores horas. Conte comigo, seu choro me importa ainda mais que seu sorriso. Mais do que apenas acordar contigo no domingo. Importante mesmo é estar contigo quando chora. Meus melhores sentimentos. Na Baruch FM, fazendo a diferença.